Esse é um erro muito comum dos engenheiros rodoviários, que é quando a gente não leva em consideração todo o potencial de um concreto asfáltico com ligante modificado. Vamos ver quando que isso acontece. Eu desenhei aqui a estrutura de um pavimento flexível, né? Temos aqui o subleito, a subbase, a base e o revestimento asfáltico com o carregamento aqui do eixo padrão de 8,2 toneladas. Vamos supor que a gente realizou um dimensionamento do pavimento ou dimensionamento do pavimento novo ou um dimensionamento do reforço do pavimento através das metodologias de restauração e nós obtivemos aí uma espessura de 10 centímetros. Tá? Então eu vou ter um revestimento asfáltico de 10 centímetros. Só que eu quero utilizar um concreto asfáltico modificado, com ligante modificado. Por exemplo, um asfalto borracha, né? E aí, só que eu não vou, para economizar, eu não quero colocar toda a minha camada de 10 centímetros de concreto, concreto asfáltico modificado. Então eu vou dividir 5 centímetros de mistura asfáltica com ligante comum e 5 centímetros de mistura asfáltica com ligante modificado. Feito isso, eu pergunto para vocês, onde é que eu coloco, né, o meu concreto asfáltico modificado? Eu vou colocar na parte inferior ou na parte superior? Se a gente intuitivamente, né, se a gente for ver assim rapidamente, a gente vai tender a colocar o concreto asfáltico modificado com borracha na parte superior, que é onde eu tenho o maior carregamento, porque o meu eixo padrão está próximo, né, na superfície, eu tenho as maiores cargas bem na superfície do pavimento. Eu tenho a tendência de pensar, né, muitos pensam que eu deveria colocar o meu concreto asfáltico na parte superior. O problema, o que acontece na mecânica do pavimento? Quando eu tenho as solicitações do carregamento, eu vou ter as minhas maiores tensões de tração na parte inferior aqui do revestimento. Tensão de tração e deformação de tração e tensão de tração na parte inferior do revestimento. E aqui que surgem, né? E aqui que surgem as nossas trincas por fadiga, porque o material ele começa a ser solicitado. Então o pavimento, né? O revestimento asfáltico que ele tem coesão, ele começa ele vai ter uma flexão e depois ele vai retornar com a passagem do eixo, né? Ele tem uma reflexão e retorna. E as tensões de tração, as deformações, são aqui na face inferior. E é justamente o concreto asfáltico modificado, né, por borracha ou SBS que aguenta mais essas solicitações. Então ele tem uma vida-fadiga maior do que o concreto asfáltico comum. Então o ideal é eu colocar o concreto asfáltico na face inferior. Se a gente fizer uma análise mecanística dessa estrutura, né, e verificar isso, vocês vão perceber que eu tenho um ganho da vida útil do pavimento quando eu coloco justamente o concreto asfáltico modificado na parte inferior. Beleza, então, pessoal?